Tem coisas que a gente carrega na alma como se fossem cicatriz. Eu achava que o pior da vida era perder quem a gente ama, mas descobrir que existe algo ainda mais cruel. É quando quem a gente ama escolhe nos perder. Meu nome é Helena, tenho 73 anos e essa é a história de como eu ganhei na loteria e perdi a minha filha. O dinheiro veio como sorte, mas o resto veio como castigo. Se você tem estômago forte e coração aberto, se prepare, porque hoje eu vou contar o tipo de história que ninguém quer viver, mas que precisa ser escutada. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Meu nome é Helena, tenho 73 anos e vivo sozinha numa casinha simples em Campinas, interior de São Paulo. Já fui esposa, costureira, dona de casa e, acima de tudo, mãe. Tive uma filha só, a Marina, que hoje está com 34 anos. Sempre achei que, de tudo que construí na vida, ela fosse minha maior conquista. Meu marido, o Armando, morreu há 6 anos. Foi um homem bom, honesto, desses que quase não se fazem mais. Trabalhou como mecânico por 40 anos, sempre chegando em casa com as mãos sujas de graxa e o coração limpo de qualquer maldade. Depois que ele se foi, a solidão veio morar comigo. Não de forma cruel, mas quieta, discreta, como se estivesse esperando que eu me acostumasse. E eu me acostumei. Entre uma fornada de pão caseiro e uma missa das 6, fui seguindo. Até aquele dia. Eu jogava na loteria há quase 20 anos, sempre os mesmos números: 7, 11, 22, 34, 45, 59. As datas do nosso casamento, do nascimento da minha mãe, da morte da minha mãe. Era um ritual bobo, mas meu. Eu dizia para mim mesma que não era por dinheiro, era só para manter a esperança viva. Mas naquela quarta-feira, depois de varrer a varanda e fazer meu café preto sem açúcar, peguei o bilhete já meio amassado na bolsa e fui até a lotérica. A moça digitou os números, olhou para o visor, depois para mim. A senhora ganhou, dona Helena. Eu não entendi. Como assim ganhei? Ela mostrou a tela. A senhora acertou tudo, sozinha, 18 milhões. Meu coração não bateu mais forte, não veio aquele susto que a gente vê em filme, só um silêncio. Um silêncio tão grande que parecia que o mundo tinha parado. Voltei para casa andando devagar, como se estivesse carregando algo sagrado dentro de mim. Quando fechei a porta da cozinha, sentei na cadeira de balanço e olhei para o retrato do Armando na parede. A gente ganhou, meu velho. Mas naquele momento, eu ainda não sabia que esse prêmio, que parecia uma bênção, era na verdade o início de uma ferida que nunca mais ia cicatrizar. Nos primeiros dias, eu não contei para ninguém. Guardei aquele segredo como se fosse uma joia frágil. Passava as tardes olhando pela janela, tentando imaginar o que fazer com tanto dinheiro. Era uma quantia que eu não conseguia nem visualizar direito. Nunca sonhei alto. Nunca quis mais do que paz, um lar aquecido e comida na mesa. Mas mesmo assim, pensei em arrumar a casa, trocar o telhado que vive pingando no quarto nos dias de chuva, comprar uma geladeira nova, dessas que não faz barulho de madrugada. Pensei em doar uma parte para a igreja, ajudar aquela creche lá do bairro São Jorge, onde as crianças andam descalças e com fome. E pensei na Marina, claro. Ela era minha filha, minha menina. Eu não podia guardar tudo aquilo só para mim. Então, depois de 3 dias guardando o segredo, resolvi contar. Chamei ela para vir aqui em casa. Ela chegou com o mesmo jeito apressado de sempre, o celular grudado na mão e me deu um beijo rápido na testa. Fala, mãe, tá tudo bem? Que urgência é essa? Eu pedi para ela sentar. Coloquei café, pus pão com manteiga, fiz tudo do meu jeitinho. Abaixei a voz e contei. Filha, eu ganhei na loteria. Ela soltou uma risada. Achou que era brincadeira.
Mas quando viu o bilhete, os papéis, a documentação do banco, o sorriso dela desapareceu e foi substituído por um silêncio longo. Aí ela me abraçou, um abraço que durou mais do que os outros, e naquele momento eu quis acreditar que era emoção, que era carinho puro. Mas algo naquele abraço tinha um peso estranho, uma lentidão calculada, como se ela estivesse se posicionando no lugar certo, do jeito certo, para que eu não escapasse. Nos dias que seguiram, Marina começou a vir com frequência. Me ligava toda noite. Queria saber se eu estava bem, se eu tinha comido, se eu precisava de alguma coisa. Eu, boba que sou, achei que era amor, que o dinheiro tinha nos aproximado. Ela dizia que estava pensando em abrir um salão de beleza, que poderia administrar meus investimentos, que era bom ter alguém da família cuidando das coisas. Eu ouvia tudo calada, sorrindo, mas no fundo havia um incômodo que eu não conseguia nomear. Um dia, ela chegou aqui com uma pasta na mão. Dentro tinha uns papéis cheios de letras miúdas e uma caneta dourada. É só para facilitar, mãe. Se a senhora quiser, pode passar o dinheiro para o meu nome. A gente administra junto. É mais seguro assim. Vai que acontece alguma coisa com a senhora. Eu respirei fundo. Demorei para responder. Olhei para ela como se estivesse vendo uma estranha pela primeira vez. E naquele instante eu soube. Não era mais minha filha ali. Era outra coisa. Uma pessoa que olhava para mim e só via cifrões. Eu recusei assinar aqueles papéis com todo o cuidado que consegui juntar no coração. Não gritei, não briguei, só disse que não era a hora, que ainda estava pensando em como lidar com aquele dinheiro. Mas o que vi no rosto da Marina não foi decepção, foi cálculo. Uma frieza pequena, mas cortante, como uma lâmina que encosta devagar na pele sem a pessoa perceber que está sangrando. Ela sorriu, mas não era um sorriso, era um aviso, e foi embora sem me abraçar. Naquela noite, eu demorei para dormir. Fiquei olhando o teto, tentando entender onde foi que eu errei. Será que mimei demais? Será que o amor que dei virou dívida? No dia seguinte, ela não me ligou, nem no outro. Passaram-se 2 semanas em silêncio. Eu tentei não me preocupar. Pensei que fosse orgulho, que ela precisava de tempo. Mas então chegou uma carta, dessas registradas, com o nome dela no remetente e o carimbo de um escritório de advocacia. Eu tremi ao abrir. Era uma petição, um pedido de interdição. Marina estava tentando me declarar incapaz na justiça. Escrevia que eu estava desorientada, que não lembrava das coisas, que corria o risco de ser enganada por terceiros. Alegava que eu precisava de um tutor legal. Ela queria controlar tudo, meu dinheiro, minha casa, até minha aposentadoria. Fiquei parada com os olhos naquelas palavras que pareciam escritas por outra pessoa, não pela minha filha. Meus dedos formigavam, minha respiração sumia, como se eu tivesse caído dentro de um poço escuro, fundo, e soubesse que ninguém viria me resgatar. Eu liguei para ela. A voz dela estava seca, fria, como quem atende um número desconhecido. É pro seu bem, mãe. Eu só quero te proteger. A senhora já está velha, vai acabar fazendo besteira. Eu não reconhecia mais a voz dela. Era como se a Marina que eu criei tivesse desaparecido e no lugar dela tivesse ficado uma mulher vazia, movida por números e posse. Fui chamada para uma perícia médica. Cheguei com a cabeça erguida e as mãos tremendo. O médico me olhou com curiosidade. A senhora sabe por que está aqui, dona Helena? Sei sim, porque minha filha quer o meu dinheiro. Ele suspirou fundo e pela primeira vez em muito tempo eu vi compaixão nos olhos de alguém. A avaliação demorou quase 1 hora. Me fizeram perguntas, testes, até me pediram para desenhar um relógio. Quando saí dali, fui direto para a casa do Armando, que agora só existe no cemitério. Levei flores, sentei ao lado do túmulo dele e fiquei um tempo em silêncio. Você viu isso, meu velho? Viu no que a nossa menina se transformou? Senti o vento bater devagar, como se ele me respondesse que sim, que ele estava vendo tudo. Dias depois, o laudo médico foi emitido. Eu estava lúcida, capaz, em pleno uso das minhas faculdades mentais. Ganhei na justiça, mas perdi a Marina, porque desde então ela nunca mais me procurou.
O silêncio da Marina virou uma presença constante dentro de casa, mais barulhento que qualquer grito, mais cruel do que qualquer ofensa. Não tinha mais ligações, mensagens, nem datas comemorativas. O Natal chegou e passou como um vento frio. Coloquei as luzes na janela, mesmo assim, fiz rabanada, assei o pernil que ela gostava, arrumei 2 pratos na mesa como se alguém fosse aparecer de surpresa. Mas só o relógio pendurado na parede parecia me fazer companhia, com aquele tic-tac que me lembrava a todo instante que o tempo estava passando e que ela continuava distante, cada vez mais. Eu sei que o que ela queria era simples, tudo. O dinheiro, o controle, o poder de dizer o que era melhor para mim, como se eu fosse uma criança ou uma senhora desorientada. Mas a verdade é que eu nunca estive tão lúcida na vida. Ganhar na loteria não me fez mais feliz, me fez enxergar. E ver a realidade às vezes é o que mais machuca. Durante meses, aquele dinheiro ficou parado, intocado, como se cada cifra carregasse uma dor escondida. Eu evitava até abrir o aplicativo do banco. Era como olhar para uma ferida aberta. Não sabia o que fazer com aquilo tudo. Até que, numa manhã, uma vizinha bateu aqui, chorando, dizendo que a filha dela, uma moça de 20 anos, tinha sido expulsa de casa com um bebê no colo e não tinha onde dormir. Na hora, senti uma coisa quente no peito, algo que há tempos eu não sentia, vontade de ajudar. Dei para elas um quarto, comida, fraldas e naquele mesmo dia decidi. Se minha filha não queria mais saber de mim por causa do dinheiro, então eu daria esse dinheiro a quem ainda soubesse o que é gratidão. Comecei a doar, primeiro pouco, depois com mais coragem. Reformei uma creche onde as crianças dividiam o mesmo prato de arroz. Comprei camas novas para um asilo que vivia pedindo ajuda na rádio da cidade. Paguei a cirurgia de um rapaz que vendia balas no semáforo e chorou quando ouviu meu nome. Mandei livros para uma escola rural onde os alunos escreviam com lápis quebrado. E, em silêncio, sem chamar atenção, fui fazendo aquilo que o dinheiro pode fazer de melhor: aliviar a dor de quem não tem escolha. Eu não contei nada disso para Marina. Ela não queria saber de mim. Uma vez tentei mandar uma carta, escrevi à mão com a caligrafia tremida de quem já viveu muito, dizendo que ainda a amava, que trocaria tudo por um abraço. A carta voltou, rejeitada, recusada. Destinatária mudou-se, endereço inexistente. E naquele momento eu entendi que minha filha não só se afastou de mim, ela me apagou, de mim, do mundo, da própria história. Mas por mais que ela tente me esquecer, eu sou o ventre que deu a ela o primeiro suspiro. E isso nem todo o dinheiro do mundo pode apagar. Com o tempo, aprendi a não esperar mais. Não adianta regar o vazio, ele não floresce. Eu parei de olhar o celular esperando um "Oi, mãe". Parei de deixar a luz da varanda acesa achando que ela podia bater na porta a qualquer hora. Parei de cozinhar demais, de colocar 2 pratos na mesa, de dobrar toalhas extras no banheiro. A vida foi ficando cada vez mais silenciosa, como se cada lembrança fosse se apagando devagar. Mas o amor, esse não apagou, só mudou de lugar. Ele deixou de ser esperança e virou luto. Um luto estranho, porque minha filha não morreu, mas morreu a filha que eu conhecia, a que desenhava corações tortos nos cadernos da escola, a que chorava quando machucava o joelho e dizia: "Mãe, sopra para sarar". Aquela Marina foi embora, e no lugar ficou uma mulher que me olha como quem enxerga apenas um obstáculo. E sabe o que dói mais? É que mesmo assim eu ainda amo. Amar quem nos rejeita é como carregar um espinho no peito e chamá-lo de flor. A gente sabe que machuca, mas não consegue jogar fora. Volta e meia, eu ainda escuto a voz dela na memória. Às vezes, sonho que ela chega aqui de novo, batendo na porta com os olhos marejados, dizendo que se arrependeu, que sentiu minha falta, que quer um café e um colo. Mas quando acordo, tudo continua no mesmo lugar. A cadeira de balanço vazia na varanda, os retratos empoeirados na estante e esse coração cansado que ainda insiste em esperar. O dinheiro, hoje, já nem me parece real. Uso uma parte para viver com dignidade. O resto continuo doando aos poucos, quase como se estivesse devolvendo ao mundo algo que nunca me pertenceu de verdade. Porque o que me pertencia mesmo, eu perdi.
não por acidente, não por destino, mas por escolha dela. E isso, por mais que eu tente, ainda me corta. As pessoas acham que a velhice é feita só de corpo fraco, de remédio e de lembrança. Mas a pior parte de envelhecer é quando a gente percebe que algumas pessoas seguem vivas, mas já não moram mais no nosso coração, porque foram elas que saíram e trancaram a porta por dentro. E mesmo assim, a gente continua amando. É nisso que mora a tragédia de ser mãe. Os dias foram passando, um depois do outro, sem pressa e sem novidade. O tempo, quando a gente envelhece, deixa de ser uma estrada e vira uma sala de espera. A gente não corre mais atrás do futuro, só observa ele escorrendo por entre os dedos como água morna de torneira antiga. Mas mesmo assim, há uma certa paz em aceitar que a vida é feita de perdas. Não daquelas perdas que a gente vê no caixão, com flores e despedida, mas daquelas que ninguém reconhece. Perdas silenciosas, que doem sem fazer barulho. Foi aí que comecei a pensar no que deixaria para trás quando chegasse minha hora. Não falo do dinheiro, esse eu já tinha resolvido. Fiz um testamento claro, direto, sem nomes de família. A maior parte vai para instituições pequenas, gente de verdade, que luta todo dia para manter crianças alimentadas, idosos aquecidos, mulheres protegidas. O resto deixo para uma biblioteca que mal conheci, mas que uma vez me mandou uma carta agradecendo por uma doação anônima. Fiquei pensando, se minha história não coube mais dentro da minha filha, que ela então caiba dentro de outras vidas. Não quero ser lembrada como a velha que ganhou na loteria. Quero ser lembrada como alguém que, mesmo machucada, não perdeu a ternura. Às vezes me pego escrevendo cartas que nunca vou mandar. Cartas para Marina. Digo que sinto falta da risada dela quando era menina, dos domingos em que assistíamos filmes juntas debaixo do cobertor, dos momentos em que ela ainda me via como porto e não como obstáculo. Escrevo essas cartas e guardo numa caixinha azul, junto com fotos antigas e um pedaço do vestido que ela usou no batizado. Um dia, alguém vai encontrar isso. Talvez um estranho, talvez ninguém, mas ao menos vai saber que aqui dentro existiu amor. Amor sofrido, torto, solitário, mas amor mesmo assim. Outro dia, uma jovem da creche que ajudei veio até mim, segurando um desenho. Era um coração vermelho, meio borrado, com a palavra vovó escrita de lápis de cor. É para a senhora que ajudou minha escola. Peguei aquele papel como se fosse ouro, senti o calor do gesto, a pureza que ainda existe no mundo. E por um segundo, muito breve, tive certeza. O amor que a Marina não quis, outras crianças vão receber. Não do mesmo jeito, mas ainda assim verdadeiro. É estranho pensar que alguém pode ser mãe de uma só pessoa e ainda assim ter o coração cheio de filhos que nem conhece. E talvez, no fim das contas, esse seja o meu legado. Eu não pude salvar a minha filha de si mesma, mas posso salvar um pouco do que ainda resta de mim, entregando ao mundo o que ela jogou fora. Outro dia, uma jovem da creche que ajudei veio até mim, segurando um desenho. Era um coração vermelho, meio borrado, com a palavra vovó escrita de lápis de cor. É para a senhora que ajudou minha escola. Peguei aquele papel como se fosse ouro, senti o calor do gesto, a pureza que ainda existe no mundo. E por um segundo, muito breve, tive certeza. O amor que a Marina não quis, outras crianças vão receber. Não do mesmo jeito, mas ainda assim verdadeiro. É estranho pensar que alguém pode ser mãe de uma só pessoa e ainda assim ter o coração cheio de filhos que nem conhece. E talvez, no fim das contas, esse seja o meu legado. Eu não pude salvar a minha filha de si mesma, mas posso salvar um pouco do que ainda resta de mim, entregando ao mundo o que ela jogou fora. Já faz quase 2 anos desde que vi a Marina pela última vez. Às vezes me pergunto se ela ainda lembra do meu rosto, se passa perto da nossa rua e sente alguma coisa, uma pontada no peito, uma lembrança esquecida no fundo da alma. Mas aprendi a não esperar resposta de perguntas que só ecoam por dentro. A saudade, quando não encontra a porta, vira silêncio. E foi com esse silêncio que aprendi a conviver. É curioso como a gente muda com a dor. Eu, que sempre tive medo da solidão, hoje já não a vejo como inimiga. Ela é visita constante, senta comigo na varanda, escuta as cigarras, observa as roupas no varal. Às vezes, até parece que me entende.
O dinheiro da loteria, aquele que causou a rachadura que nunca se fechou entre mim e minha filha, já não me pesa mais como antes. Hoje ele é só ferramenta, uma ponte que construo para outros atravessarem. Com ele, ajudei a abrir uma casinha de acolhimento para mães adolescentes, gente como a Marina, mas que ainda olha nos olhos da própria mãe com respeito e ternura. Plantei árvores num bairro sem sombra, onde crianças corriam descalças sobre o sol. Dei cadeiras novas para uma escola, construí um pequeno salão comunitário onde senhoras costuram e riem e por um momento esquecem das próprias dores. Não fiz isso por vaidade, fiz porque não suportava ver tanto amor represado dentro de mim sem ter para onde ir. Hoje sou chamada de Vovó Helena por quem nem sabe meu sobrenome, e estranhamente isso me cura. Cada criança que me abraça sem medo, cada mãe que me agradece com os olhos marejados, cada idoso que aperta minha mão como se estivesse tocando a de uma irmã perdida, tudo isso me reconstrói devagar, peça por peça. E mesmo que a Marina nunca volte, e talvez ela não volte mesmo, deixei de viver na espera. Não porque desisti de amar, mas porque entendi que o amor que paralisa também destrói. Agora, meu amor anda. Ele caminha pelas ruas de Formosa, mora nos livros doados, no leite quente das creches, no remédio que chegou a tempo, no agasalho entregue antes do frio. O amor que a minha filha rejeitou, o mundo aceitou. E talvez, só talvez, esse seja o destino de algumas mães. Amar tanto que quando o próprio filho vira as costas, a alma se derrama no mundo e encontra outros para acolher. Não sei quanto tempo ainda tenho. Os médicos dizem que estou bem, mas meu corpo anda mais lento e às vezes meu coração parece carregar um cansaço que não vem do dia, mas dos anos. Ainda assim, quando acordo, agradeço. Faço meu café, rezo baixinho, coloco a mão sobre o coração e sussurro. Eu ainda sou inteira. Mesmo sem ela, ainda sou inteira. Porque a verdade é essa, meu bem. A gente pensa que vai quebrar, que o abandono vai arrancar pedaços demais, mas no fim, o que sobra vira raiz. E é com isso que a gente floresce de novo. Naquela manhã, tudo parecia comum. O céu claro, a chaleira apitando no mesmo horário, o rádio da vizinha tocando aquelas músicas antigas que falam de promessas e corações partidos. Eu estava sentada na cozinha, cortando uma maçã, quando ouvi 3 batidas na porta. 3. Não uma, nem 2. 3. Foi o som que me acordou por dentro. Um som que não escutava há anos, mas que meu corpo reconheceu na hora. Levantei devagar, o coração disparado, as mãos um pouco trêmulas. Quando abri, não vi ninguém. Apenas um envelope deixado no chão. Branco, simples, com meu nome escrito à mão. Mamãe. Senti as pernas amolecerem. Peguei o envelope como se fosse vidro. Voltei para a cadeira da cozinha sem conseguir abrir. Fiquei olhando para ele por um tempo que não sei medir. Quando finalmente rasguei a ponta, com cuidado para não danificar o que havia dentro, encontrei uma carta. Não era longa. A letra era da Marina. Reconheci de imediato. Arredondada, firme, com o mesmo jeito de enfeitar a letra M que ela fazia desde criança. Mamãe, eu não sei se você vai me perdoar, e talvez eu nem mereça. Mas hoje eu passei em frente à nossa antiga casa. As luzes ainda estavam na varanda, as mesmas que você colocava no Natal. Eu chorei. Fiquei parada do outro lado da rua como uma covarde. Mas eu estava ali e lembrei de tudo. Da senhora passando café, de mim teimosamente querendo crescer sem escutar, do papai sentado com aquele sorriso cansado. Eu lembrei da gente antes do dinheiro, antes das mágoas, antes de tudo desandar. Mamãe, eu errei. E o pior é que, no fundo, eu sabia. Sabia que estava te machucando, que estava escolhendo o caminho mais fácil e mais feio. Mas fui, e fui longe demais. Eu não espero que me receba. Só precisava que a senhora soubesse que eu ainda te amo, que mesmo ausente eu nunca te apaguei. Só me escondi, por vergonha, por orgulho, por medo de encarar o que me tornei. Se um dia criar coragem, volto de verdade, se a senhora ainda me quiser. Te amo, Marina. A carta ficou entre minhas mãos por muito tempo, e eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que meu marido morreu. Chorei pelo tempo perdido, pelas palavras que nunca trocamos, pelas brigas que nos rasgaram. Mas chorei também por algo novo,
esperança. Pela primeira vez em anos, senti que ainda existia uma porta entre nós. Ela estava entreaberta, só faltava coragem para alguém atravessar. Não sei se a Marina vai voltar, não sei se eu vou viver o bastante para ver aquele abraço, mas sei que ela ainda me chama de mãe. E para uma mulher que achava que já tinha sido esquecida, isso é mais do que uma carta, é uma semente. E enquanto eu tiver tempo, vou continuar deixando a luz da varanda acesa. Essa pode ser a última vez que escrevo. Não por tristeza, nem por desistência, mas por paz. A vida tem um jeito estranho de se encerrar. Não como um ponto final seco, mas como um suspiro. Um último feixe de luz atravessando a janela antes do sol se pôr. Esses dias acordei antes do galo cantar. Fiz meu café, como sempre, e fui para a varanda. O céu ainda estava escuro e as luzes da cidade pareciam vagalumes presos na distância. A cadeira de balanço rangia baixinho e senti o vento tocar meu rosto como uma carícia antiga. Pensei em tudo o que vivi, em como a sorte, quando chegou, não trouxe a alegria que prometeram, em como o dinheiro virou faca, separando o que antes era inteiro. Mas pensei também em tudo que nasceu do que quebrou. As pessoas que ajudei, os abraços que recebi, os olhos agradecidos que me devolveram fé. E mais do que tudo, pensei na Marina. Desde a carta ela não voltou, mas sei que esteve aqui. Uma vizinha disse que a viu do outro lado da rua, observando, disfarçada, escondida, mas olhando para casa como quem ainda pertence. Isso me basta, porque há um tipo de perdão que não precisa ser dito. Ele simplesmente se reconhece. Ele vive no silêncio entre duas almas que, apesar da distância, ainda se procuram. Hoje, deixei a porta da frente destrancada, não por descuido, mas por escolha. Se ela quiser entrar, não terá que bater. Vai saber que, aqui dentro, ainda há um espaço só dela. Na minha mesinha de cabeceira, guardei tudo o que importa. A carta da Marina, a foto dela com o vestido azul do batizado e uma pequena flor seca que colhi no dia em que meu marido foi enterrado. Guardei tudo dentro de uma caixinha forrada de tecido, com uma etiqueta bordada à mão, amor que resistiu a tudo. Porque é isso que eu sou, uma mulher que não foi perfeita, mas que amou com tudo o que tinha, e mesmo quando a vida tentou arrancar isso de mim, eu segurei firme. Se algum dia você, Marina, ler isso, saiba que não guardei mágoa, guardei lembrança. Não conservei dor, conservei esperança. A luz da varanda continua acesa e vai seguir assim. Porque uma mãe, minha filha, ela nunca apaga o caminho de volta. E é isso, meu bem. Às vezes, a maior dor não vem da perda de alguém, mas da escolha que esse alguém fez de se afastar. Eu ganhei na loteria, mas perdi o que mais amava. E agora que você ouviu tudo, me conta, já viveu alguma decepção assim? Já foi traído por alguém da sua própria família? Escreve aí nos comentários, eu vou ler cada um com carinho, porque às vezes a gente só precisa de um lugar seguro para contar a dor que ninguém mais quis escutar. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e acende o sininho, porque toda vovó tem um segredo. E aqui eles ganham voz.